Quebramos, finalmente, uma barreira que parecia intransponível, a da mobilização do financiamento comum com a escala de que a Europa precisa e, simultaneamente, suportado em recursos próprios, recursos da União. Urge avançar, por isso, para a definição desses recursos. O volume de investimentos que temos de mobilizar implica uma mudança de paradigma com receitas estáveis e suficientemente robustas para fazer face às necessidades. A União Europeia tem de acompanhar as transformações que resultam da integração europeia e da globalização e que exigem uma abordagem supranacional em termos de receitas, por exemplo, as relativas à transição verde, à tributação das grandes empresas à escala global ou os mecanismos de ajustamento do carbono nas fronteiras da União Europeia. Propostas não faltam. O debate, creio que está também maduro. O que falta mesmo agora é decidir as decisões que temos de, efetivamente, adotar. A escalada dos preços da energia e a consequente inflação que preocupa os nossos cidadãos e angustia as nossas empresas, atesta bem a necessidade de respostas comuns, nomeadamente no campo da transição energética. A Comissão Europeia apresenta Portugal como Estado-membro que está mais bem preparado para enfrentar os desafios climáticos e atingir a neutralidade carbónica, o que nos coloca também numa posição dianteira para enfrentar os desafios energéticos. Tal não acontece por acaso. Tal acontece, por um lado, porque iniciamos cedo o processo de transformação verde, com investimentos significativos, suportados exclusivamente na tarifa de eletricidade que os portugueses vêm pagando nas últimas décadas e porque dispomos também de recursos naturais ímpares para assegurar esta transição de que outros Estados-membros não dispõem efetivamente. Nem todos os países dispõem destes recursos e muitos têm ainda um importante caminho a percorrer ao nível dos investimentos verdes. É por isso natural que outros países sejam largamente mais apoiados que Portugal no fundo para a transição justa. Mas, do mesmo modo, em outros domínios, onde nem a natureza, nem a maturidade do nosso investimento é comparável com outros países, seremos nós que precisaremos de maior suporte do que aquele que outros suportam. É neste sentido de solidariedade, de partilha do esforço, de comprometimento comum com objetivos comuns, que nós poderemos vencer os desafios que estamos pela frente. Não tenhamos ilusões. Nenhum dos desafios que temos pode ser vencido por qualquer um dos Estados-membros isoladamente, por maior que seja, por mais rico que seja. As alterações climáticas não se resolvem exclusivamente com os investimentos que fazemos e o avanço que temos em Portugal. Lamento. Precisamos mesmo que os outros nos acompanhem. Mas, do mesmo modo, a segurança e a defesa europeia não se bastará com a force de frappe da França. É mesmo preciso que os outros Estados-membros, Portugal inclusive, reforcem a sua capacidade de investimento em matéria de segurança e defesa. Seguramente, temos maior peso na economia global, não prescinde da capacidade de globalização da indústria alemã, mas exige que sejamos capazes de replicar, multiplicar esse esforço da Alemanha e essa capacidade da Alemanha no enorme potencial de todos os outros 26 Estados-membros. É por isso que os investimentos que temos pela frente têm que ser comuns porque são de interesse comum e têm que ser justamente repartidos entre todos, para que possamos todos alcançar o resultado que evidentemente pretendemos. Assim, defendemos para este e para os restantes desafios estruturais soluções mutualizadas que permitam que, em função dos seus pontos de partida e das suas necessidades, todos avancem na prossecução dos objetivos comuns. Só assim
alinhamos de forma plena os objetivos, o financiamento e os recursos, todos eles verdadeiramente comuns. Permitam-me concluir. A materialização dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência será um ponto de partida para refletirmos em conjunto se o seu modelo de verdadeira mutualização de objetivos, de financiamento e de recursos, o seu modelo assente numa base contratualizada, deve ter sido uma solução one-off, não repetível, se deve servir para financiarmos de forma estrutural e permanente objetivos comuns, tais como aqueles que elencamos na recente Declaração de Versailles, ou seja, investir de forma conjunta na redução das nossas dependências estratégicas em domínios-chave, como matérias-primas críticas, semicondutores, saúde, digital, segurança agroalimentar, ou se até elevamos o nosso grau de ambição e o transformamos na inspiração para uma nova geração de orçamento comunitário, mudando o paradigma dos futuros quadros financeiros plurianuais. De acordo com os dados do Eurobarómetro, 76% dos cidadãos europeus pedem-nos que trabalhemos em conjunto na busca de soluções do futuro. E 83% querem uma sociedade europeia ainda mais solidária em 2030. O nosso mandato é muito claro e não temos tempo a perder. A incerteza em que vivemos e a urgência das transições climática e digital demonstram que este é o caminho de seguirmos, juntos, pelo caminho que trilhamos durante a crise pandémica. Um caminho de verdadeira união. União na resposta que começou por falta a bens tão básicos para nós como as máscaras, o álcool gel, a existência de mecanismos que assegurassem unidades de cuidados intensivos, até finalmente à compra conjunta das vacinas, à sua distribuição justa e a termos atingido em conjunto uma das mais elevadas taxas, a mais elevada taxa de vacinação a nível mundial. Foi assim, juntos, trabalhando em conjunto, de forma solidária, que enfrentámos a pandemia. É assim, mais uma vez, que temos que enfrentar a guerra que está à porta da nossa União. E é assim que, no futuro, temos que enfrentar todas as crises que inevitavelmente surgirão, ainda que não as desejemos, e, sobretudo, que podemos construir essa Europa assente numa transição digital e climática que não deixe ninguém para trás.